Eu, noites de poder, orando e meditando, a palavra que eu tenho para os irmãos aqui hoje é o poder da abstinência, o poder da pureza e o poder da santidade. Diga assim: o poder da abstinência, o poder da pureza e o poder da santidade. Não tem como falar de poder sem falar de santidade, meus irmãos. Não tem como falar de poder sem falar de separação, porque santidade é separação, é exclusividade, isso é santidade. Nenhuma área na tua vida você será bom se você não aprender o que é ser exclusivo e separado. Meu amigo, ele é um grande empresário do estado de São Paulo. Ele tem algumas dificuldades na área mais de relacionamento, mas com a questão, por exemplo, do dinheiro, dos negócios, eu estava falando para ele: você é um santo, e ele é um novo cristão. Ele tem dificuldades com a questão de mulheres, de sexo, muito dinheiro, muito rico, uma vida muito livre, conheceu o amor verdadeiro recentemente. Então ele teve e tem várias dificuldades nessa área. Ele falou: JC, eu acho que eu não sei muito o que é santidade. E eu vejo ele lidando com as finanças da empresa dele, que tem 40 anos. Eu vejo ele lidando com as finanças pessoais. Ele falando: José Carlos, uma coisa que o empresário precisa saber é fazer separação do dinheiro da empresa do dinheiro dele. Ele falou: várias vezes na minha empresa eu tive que pedir aumento para mim mesmo. Ele falou que um dia fez uma reunião com ele mesmo para pedir aumento para ele, e no final da reunião descobriu que ele não precisava de aumento. Ele mesmo é o dono, só que ele também ocupa a função de dirigente da empresa. Um dia ele falou: eu preciso ganhar mais. Ele, sério, ele fez isso, ele botou a cadeira do lado, botou do outro, e falou assim: tudo bem, fulano? João, tudo bem, João? Eu queria pedir para você um aumento do diretor aqui da empresa, do CEO da empresa. Aí ele sentou do outro lado e falou: quanto você está ganhando? Eu estou ganhando tanto. E aí ele foi contando. Mas você sabe de uma coisa? Isso é santidade, separação. Ele não faz do dinheiro da empresa o dinheiro dele. Ele não faz do jeito que quer, na hora que quer. Ele faz da maneira certa. Estava explicando para ele que tem várias dificuldades de santidade na questão de pureza, de mulher, de sexo. Ele sabe o que é santidade na questão do dinheiro. Por isso ele é abundante. Escute isso: aonde você é santo, você é abundante. O mundo sabe o que é santidade, não para Deus. O mundo sabe. Pega o bancário mais idólatra, promíscuo e adúltero, mas se ele é bem sucedido lá no banco, ele é santo na questão da profissão dele. Ele não aceita chegar atrasado, ele não aceita fazer de qualquer jeito. Ele prepara a mesa organizadinha, ele paga as contas direitinho, ele separa o dinheiro direitinho. Mamon existe santidade, dinheiro existe santidade. Pessoas profissionais do dinheiro sabem o que é exclusivo, o que é separação. Pois a Bíblia nos chama a viver com Deus, que é santo. E tem uma coisa que nós, as comunidades cristãs, as famílias cristãs estão se esquecendo, é que esse Deus amoroso e gracioso que nos chama para viver com Ele, é um Deus santo. E nós precisamos renovar uma paixão pela santidade de Deus. Isso é caráter. Isso é visão do céu na terra. Nós estamos num país cheio de promiscuidade. Fevereiro, a indústria do sexo ilícito, a indústria da porneia, a indústria do sexo problematizado, vem para celebrar no Brasil tudo que é maldade em volta da problematização sexual. Todo fevereiro, há décadas e há séculos, o altar à destruição moral do sexo ilícito é levantado nessa nação para nossa vergonha. E nós somos uma nação que o IBGE soltou informação recentemente. Um amigo meu que é ex-professor do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, imagina isso, amigo meu, eu oro com ele todo dia, Nizam, senhor Nizam, senhorzinho, amigo, nós temos um grupo de estudo bíblico de oração, a gente chama Despertar a Fruta, tem 2 anos que ora todo dia 6 da manhã, 6 às 7. Eu quando estudava para o vestibular,
eu fazia, para ficar bom na matemática e em física, eu fazia toda a questão do vestibular que tinha ITA, eu fazia, porque era as mais difíceis. Qualquer pessoa que eu conhecia que passasse na faculdade, na prova do ITA, eu tirava o chapéu. Pois hoje eu sou amigo do homem que foi professor do ITA. É brabo, homem. Ele me dando a informação ontem, hoje de manhã, no nosso devocional. Foi o JC, saiu uma reportagem agora, o IBGE soltou a informação. No Brasil, hoje, existe mais templos evangélicos do que hospitais e do que escolas. Se juntar o número de hospitais e o número de escolas juntos, não equivale à quantidade de templos evangélicos que tem no Brasil. Eu não sei se isso é para comemorar ou para chorar. Depende do lado que você olhar, você chora. Do outro lado, você ri. Você alegra. Por um lado, eu me alegro. Glória a Deus. Desde a década de 70, muitos homens de Deus, famílias abundantes e autênticas, oraram, choraram e abriram a casinha deles. Pum, explodiu salvação, abriu o templo, o culto, a capela, o lugar de reunião, e começou o culto igual são os irmãos aqui. Então, isso é para alegrar. Por outro lado, é para chorar o fato de nós sermos ainda o país da indústria do sexo ilícito. Ou seja, o número do templo cresceu e nós não salgamos a podridão. Não mudou muito. Isso é para chorar. O fato de que nossos templos não estão formando gente para temperar, para desarticular os germes que estão destruindo as cidades e as famílias das nações. Nós somos ainda uma nação da indústria do sexo ilícito. Irmãos, existe uma indústria. E a celebração do carnaval é o ápice, é a festa dessa indústria do sexo ilícito. JC, o que isso tem a ver com o poder de santidade, o poder de abstinência, o poder de pureza? Tudo! Nós estamos nessa ambiência. Mês de fevereiro começou, eu já posso sentir o cheiro dos demônios. Eu já posso sentir o aroma dos demônios. A ambiência nacional já está toda carregada. E nós estamos nesse mundo. Nós não fomos arrebatados ainda. Então nós estamos nessa ambiência. E nós precisamos ser preparados, capacitados, renovados pelo Espírito e pela Palavra, para vivermos nesse ambiente, contra a cultura desse ambiente, na contramão, na contramaré. Existe uma maré da indústria do sexo ilícito, e ela quer corromper você, jovem, ela quer corromper você, homem, ela quer corromper você, mulher. E nós vamos nos posicionar não como quem corre disso, nós temos que nos posicionar como quem oferece a outra face. O carnaval é a face da prostituta sendo mostrada. O que nós, como cristãos, precisamos fazer? Mostrar outra face. A face das virgens sábias. A face da pureza. E nós não podemos fugir. Nós temos que botar a cara. Nós precisamos nos posicionar com ousadia, porque é melhor a santidade do que a impureza. É melhor o amor verdadeiro do que o amor falso. É melhor o casamento do que o namorico e o ficarico. É melhor o santo do que o profano. É melhor a virgem sábia do que a piriguete. E a eclesia, a igreja genuína do Senhor Jesus, o povo de Deus, a comunidade de Deus, ela é uma contracultura. Ela é um sal que desarticula toda essa podridão. Essa é a nossa função de existir, de ser. Nós precisamos meditar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso. Me desculpe falar um pouco rasgado aqui para vocês, mas eu quero chamar a sua atenção. Eu quero te ajudar. Me desculpe falar um pouco rasgado aqui com vocês, algumas coisas que eu vou falar agora. Mas eu quero trazer você para a sabedoria eterna, para o amor verdadeiro. Eu quero que você seja um soldado de Cristo, que combate a indústria do sexo ilícito, e ela é enorme, ela é poderosa, e ela está batendo na tua porta, e alguns de vocês já são clientes dela, o que é pior. Mas a boa notícia é que nós viemos aqui para te libertar, te curar, e te arremessar de volta, para que você destrua essa indústria do sexo ilícito. A Bíblia chama de porneu, no grego porneia. Tudo que funciona em volta do sexo ilícito, porneu, porneia. Sexo fora do casamento, porneu. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse 22, eu tenho um amigo que era pastor.
E ele decidiu, depois de muita luta, largar da esposa, ir para o mundo e queria me fazer aceitar como algo normal. Eu falei, amigo, se você me explicar Apocalipse 22 e me mostrar que isso é normal, eu aceito. O Apocalipse 22 diz, de fora da cidade santa ficarão os adúlteros, os impuros. Aí você vai no grego, a palavra impuro ali é porneus. Sabe o que é porneu? Qualquer problematização sexual, mesmo sexo, sexo oposto, qualquer sexo fora do contexto do casamento, homem e mulher, casamento produtivo, qualquer sexo fora do contexto do casamento produtivo é porneu, é impureza. A palavra diz que lá no Apocalipse ficarão de fora os porneus, não tem como. Porque se um dia eu tiver errado, lá no trono de Deus, eu vou apresentar essa escritura. Agora, se você um dia tiver errado, eu não sei o que você vai apresentar lá diante do trono de Deus. Eu tenho a escritura, eu não sei o que você teria. Você tem seu sentimento, você tem sua vontade própria. Eu não sei se isso vai virar pó diante do trono. A escritura não vai virar pó. Agora, se eu tiver errado, que Deus me convença. Mas se você tiver errado, que você seja convencido por Deus, que Deus te guarde e te ilumine e amém. Mas é porneu, é impureza. Tudo que é problematização no sexo é impureza. E nós precisamos nos limpar, nos lavar disso. Aí você fala, JC, você está falando de poder da pureza, poder da santidade. E por que você está falando de sexo? Porque a Bíblia fala de sexo. Abre aí 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses está no Novo Testamento, capítulo 4. Versículo 3 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante. Olha o que a sua Bíblia diz. Isso aqui não é dogma religioso. Isso aqui é palavra de Deus, é palavra sagrada, palavra santa. Nós vivemos em um mundo que as pessoas querem fazer tudo virar relativo. Tudo virar relativo. Mas nós vivemos em um mundo que tudo é absoluto. Tudo é absoluto. Como é que você vai fazer tudo virar relativo em um mundo que tudo é absoluto? Por exemplo, a biologia diz, a ciência, diz que existe o cromossomo XX e o cromossomo XY. Isso define toda a organicidade reprodutiva do ser humano. Isso é objetivo, é absoluto. Não tem como. Se o cromossomo XX se uniu e gerou você, você vai ser mulher. Lá em casa só tem XY dos filhos, né? Deu 4 homens. Isso é objetivo, isso é absoluto. Não tem como, né, ficar... Se eu abrir essa janela aqui, essa altura de 5, 7 metros, 8 metros, talvez, e pular e falar, a minha verdade é que se eu bater asa eu vou voar, é a minha verdade. Você não pode afetar a minha verdade, dá licença, eu vou bater a asa e vou esborrachar no chão, porque é absoluta a lei da gravidade. É um absoluto, não tem como. Eu posso acreditar ou não, vou esborrachar no chão. Eu jogo truco lá no meu condomínio. Talvez para alguns de vocês esse é pecado. Eu jogo truco e eu prego o evangelho jogando truco. Alguém que sabe jogar truco? Eu sei que você não joga, mas você já ouviu falar? Eu prego o evangelho jogando truco para os meus amigos lá. Sério, eu falo para eles, Jesus é o Zap, filho. Por quê? Porque é absoluto. No jogo de futebol, a bola entrou no quadrado com a rede, é gol, acabou. Eu estou falando isso tudo para você porque o mundo está querendo te idiotizar e dizer para você que não existe verdade absoluta. Eu quero te dizer, para um universo criado por Deus, tem leis de físicas da gravidade, tem leis biológicas XY, tem leis de jogo de futebol de truco. Não vai ter leis para a vida moral e para a vida de relacionamento. Claro que vai. Então, eu quero te dizer, há leis bíblicas para a vida moral. E dentro das leis bíblicas para a vida moral, se você quiser quebrar, você quebra. A Bíblia está dizendo aqui, ó, versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus. A vossa separação, abstinência, pureza, santificação. Aí, vamos lá, Bíblia. O que você quer dizer com santificação de maneira mais prática? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo com santidade e honra. Ah, então santificação tem a ver com como eu lido com o meu corpo.
Fala mais, Bíblia. Fala mais, palavra de Deus. O que mais você quer dizer com santidade, além de cuidar do meu corpo com santidade e honra? Fala mais. A Bíblia explica. Não com desejo de lascívia. O que é lascívia? No grego, epitumeia. Não com epitumeia. Que o seu corpo não fique com epitumeia. O que é epitumeia? Desejos desenfreados. Desejos compulsivos não controlados. Ó, o que é santidade? É guardar-se dos desejos incontrolados. Guardar-se dos desejos compulsivos. Isso é epitomé, isso é santidade, guardar-se disso. E o texto continua dizendo: não com desejos descontrolados, lascívia, como os gentios, o povo que não conhece, o descrente, o ignorante da Bíblia, o ignorante de Deus. Vocês não podem viver como ignorante de Deus. Eles vivem assim, eles são escravos dos desejos. Vocês não, nós não somos escravos dos nossos desejos. Nós somos escravos da Escritura, nós somos escravos da verdade, nós somos escravos do amor verdadeiro. Então, a palavra está dizendo, santificação é não viver como escravo dos desejos, mas sim escravo da verdade, do amor verdadeiro. Porque os que não conhecem Deus é que vivem assim. Aí diz mais, versículo 6, que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como dantes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O Senhor é o vingador dos que não guardam o seu corpo em santidade. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que também deu o seu Espírito Santo. Quem despreza isso, está desprezando é a Deus, não é o homem. Despreza o quê? O chamado para viver uma vida santa. Como que é uma vida santa? Não escravo dos desejos descontrolados. Trazendo o corpo em honra. O que é uma vida santa? Trazer o corpo em honra, não se entregando à porneia, ao sexo ilícito. A Bíblia vai falar de santidade, ela fala 80% no Novo Testamento. Ao falar de santidade, a Bíblia fala de sexo. Eu sou da terceira geração de uma família que foi treinada para ser promíscua e escravo do sexo ilícito, da porneia. Meu avô tinha a esposa dele, mãe do meu pai, vó Maria, mas tinha alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Era comum. Eu com 15 anos de idade, meu pai era dono de um bordel e eu era o gerente. E eu ficava com um revólver na cintura e cuidando do bordel, do cabaré, da casa de prostituição. Era essa a minha vida. E eu lá no meio daquilo tudo, eu sentia dentro de mim, isso está errado, meu pai dizia. Eu sentia, isso está errado, Deus, que futuro é esse eu vou ter na minha vida daqui 20 anos, 30 anos, me tira daqui. Ele pedia para Deus. Ele dizia, Deus, se um dia o Senhor me tirar disso, os filhos que eu tiver, um deles eu vou oferecer para ser padre. Eu brinco com ele. Deus ouviu a oração e fez melhor, porque Deus sempre faz melhor. E 2 filhos dele viraram pastor. Eu falei, Deus sempre responde melhor, né? Meu avô era conhecido pelas prostituições, pela porneia. Meu avô tinha um cabaré, uma casa de prostituição. Meu pai era gerente. Então o que você acha que é? Qual era o meu destino? É sequência de maldade, gente. Só vai aumentando. Com 12 anos, meus vizinhos riquinhos, burguesinhos, lá de onde eu morava, em Goiás, me apresentaram a pornografia. Gente, aquilo é uma bomba na alma de um pré-adolescente de 12 anos de idade. Eu virei um escravo da impureza. Já estava seguindo a geração do meu avô, do meu pai e a minha. 18 anos de idade, eu conheço o poder da cruz, eu conheço o Evangelho, eu nasci de novo, eu venho para a comunidade cristã. Eu ia para o culto de jovens, mas aquela bomba que foi instalada na minha vida, aquele chassi empenado, aquela destruição do sexo na minha vida foi tão forte que mesmo na igreja eu olhava para as irmãs e ficava com vontade de fazer cenas pornográficas na minha cabeça com elas, na minha imaginação. Até eu encontrar 2 jovens na faculdade de engenharia civil, eles faziam engenharia elétrica, amigos cristãos, cheios do Espírito Santo, que falou para mim, Juninho, como é que está a questão da pureza?
Ele abriu o livro de Romanos, estudou o livro de Romanos todinho comigo várias vezes, até chegar no capítulo 6 que dizia: você morreu para impureza, para adultério, você morreu para isso, está escrito aqui. Eu falava: não é possível que isso não entra. E eu confessava, e eu fiz um voto com ele: toda vez que eu cair eu vou te falar. A gente encontrava na quarta, ele ensinava a palavra de Deus conosco, e no sábado a gente ia para o culto de jovem, depois do culto de jovem a gente ia para comer um sanduíche, depois do sanduíche a gente ia para o morro orar, um grupo de uns 5 jovens, e ele pregava, esse quitiliano, pregava para nós a palavra, santidade e pureza. Até uma hora, teve um dia que a luz raiou dentro de mim, e eu entendi que eu morri para o pecado, para a impureza. Uma maldição de 3 gerações que estava vindo lá do meu avô foi quebrada, os donos de cabaré. Hoje, o neto do seu Isaú Melo é um profeta e um mestre de santidade e pureza na cama. É um homem de uma só mulher. Eu casei com a Dani, fui liberto com 19 anos de idade, casei com 22, até os 22 anos de idade. Eu não soube o que é ver uma mulher nua, senão a minha esposa. Eu não soube o que é o sabor do prazer do sexo, senão com a minha esposa depois do casamento. E eu passei a viver o poder da pureza, o poder da espera. Eu fiquei 3 anos sem saber o que é sexo ilícito, nada, eu rompi com tudo, eu guardei-me, a abstinência, a pureza, me separei. 23 anos casado, nunca fui infiel, eu falo na presença do Espírito Santo, nunca fui infiel a essa mulher, nem no pensamento. Não estou dizendo que eu não fui tentado, claro que eu fui várias vezes, mas eu fugi todas igual José. José foge da mulher de Potifar, foge da mulher de Potifar. Não foge porque é covarde, não. Foge porque é homem de honra e de caráter e de santidade e de pureza. Oh, que Deus levante uma geração de Josés, porque homem assim é patriarca de verdade. Homem assim são os verdadeiros rebeldes. Você quer ver um homem rebelde dos dias de hoje? Trabalhe, case-se, tenha filhos, ama Jesus e seja forte, isto é, seja santo, seja sério. Seja homem de uma só mulher. Eu falo hoje para os principados e potestades ouvir sem medo, para que meus filhos tenham cravado como fogo dentro deles, e vocês também. Eu sou um homem de honra, um homem de uma só mulher. Homens assim são os rebeldes dos dias de hoje. Porque o sistema hoje é homens fracos, que ao invés de trabalhar, fica dependendo do Estado, da mãe, do pai ou de alguém. Ao invés de se casar, fica solteirão, que tem medo de fazer aliança. Ao invés de ter filhos, vira pai de pet. Ao invés de amar Jesus, ama o dinheiro, ama a glória, a vanglória e a si mesmo. A pessoa que fala do bem e da virtude, é que tá. Esse é o problema do religioso e do espirituoso. Você sabia que tem um monte de gente morrendo por causa do sexo ilícito no mundo? Sabia que tem um monte de gente morrendo por causa de sexo no mundo? Morrendo e matando, mas muito, mais do que álcool, mais do que droga. Morrendo e matando por causa de sexo. A maneira da santidade do Novo Testamento não é parar de fazer o que não é errado em si mesmo, é fazer certo. Então eu não vou parar de fazer sexo, eu vou fazer sexo certo. Como que é o sexo certo? Com amor verdadeiro, dentro do contexto da aliança, no casamento, jardim de delícias. Esse menino meu aqui, ó, Davi, casou com a Vitória Júlia. Um jardim, lá em Valência, na Espanha. Esse menino fala de casar desde os 10 anos de idade. Ele fala de casar. Será por quê? Será por quê? Cresceu vendo um pai e a mãe naquele love, naquela paixão, e foi: isso aqui é vida. Eu quero é isso para mim, claro. Infelizmente, alguns de vocês nem pensam em casar, nem falam de casar, porque às vezes foi destruído na vida do seu pai, de sua mãe, do seu avô, de sua avó. Mas eu profetizo que haverá restauração na tua vida hoje, em nome de Jesus. E você vai ter os sonhos de Deus de novo. E você vai querer e desejar casar sim, porque esses são os rebeldes dos dias atuais. Esse menino meu aí falava de casar desde os 10 anos de idade. Segurei o máximo que podia. Chegou uma hora que não dava para segurar, ele ia até estourar as cordas. Aí eu soprei. Estávamos lá, família toda. A menina, pai dela falando para mim. Ele, Davi, falando para mim. Vai ser a primeira vez que ela terá uma experiência do ato conjugal, papai. Eu quero a bênção do Senhor
e do meu sogrão para essa experiência que nós vamos ter. Não foi fácil se guardar até aqui, mas a gente conseguiu. Falei, que honra fazer seu casamento. Até escrevi um livro para eles. A mensagem do casamento foi um livro que eu escrevi para os dois, chamado La Vitória de Davi, e ainda em espanhol, porque ela é espanhola. Porque ter o seu corpo em honra e fugir da porneia, que é o sexo ilícito, é a vontade de Deus para nós. Se você tem sido seduzido, você está sendo roubado. Alguns homens aqui estão sendo roubados pela indústria do sexo ilícito. Você está sendo roubado pela pornografia. Arrependa-se hoje. Eu vim de 3 gerações de homem da porneia, de homem do sexo ilícito, e o evangelho em mim me libertou. Eu quero te falar no nome de Jesus, seja liberto. Só que vai ser um caminho árduo. Primeiro, você precisa hoje ter coragem de se arrepender e falar, Deus, muda a minha vida. A palavra diz assim, livro de Hebreus, Novo Testamento, 13, 3. Versículo 4. Digno de honra seja o casamento, bem como a cama sem mancha. Escute isso. Digno de honra entre vocês, cristãos, seja o casamento. Sabe o que é digno de honra? Oi, nós somos um povo que valoriza casamento, sabia? O mundo não valoriza, nós valorizamos. Nós respeitamos o casamento. Sabe? E aí, olha o que o texto bíblico fala. Honre o casamento, admire o casamento como? Cultivando a cama, o leito sem mácula, a linguagem rebuscada. O que é leito sem mácula? É a cama santa. O que é uma cama santa? Homem e mulher dentro do contexto do casamento, criativo, apaixonado, romântico, santo, fiel um ao outro. Nós casados devemos ser exemplo para os que virão. Nós solteiros precisamos admirar, buscar, inspirar no Senhor. Isso que há de vir. E na sua família, quem sabe, vai destruir maldições de 4, 5 gerações. Amém. JC, não tem nenhuma referência da minha família de casamento decente, que de alguma maneira foi bom. Se torne a primeira referência. Abra o caminho. Pise nesse mar. E ele vai se abrir. E se ele não abrir, você vai andar sobre eles. E muita gente vai olhar para você e dizer, faça o Senhor comigo, como fez com a Vitória, com a Flávia, com a Kátia, com a Patrícia, com a Bianca, com a Roberta. Faça o Senhor comigo como fez com a Maria, como fez com a Débora, com a Esther. Faça o Senhor comigo como fez. As pessoas vão olhar para você. 1 João capítulo 1 diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Escute isso. Você que foi abusado sexualmente, abusada. Você que foi ou é escravo do sexo ilícito, da pornografia e outras coisas semelhantes. Vai para a luz. Confesse. E o sangue de Jesus vai te purificar. Eu vou andar na luz. O sangue não vai só lavar, ele vai purificar. A diferença de purificar e lavar é que você, quando vai para a luz e começa a confessar. E é o seguinte, gente. Algumas coisas na vida, e essa é uma delas, a pureza sexual, é uma coisa que você tem que confessar muitas vezes. É igual descascar uma cebola, casca por casca. E a gente vai se limpando e se purificando. Aí sabe o que vai acontecendo? Sua consciência vai ficando tão pura, qualquer coisa fora do tom, você já percebe, igual o banheiro lá do shopping Iguatemi da Faria Lima. Qualquer cisco que cair no chão, todo mundo percebe, porque o negócio está tão limpo. Oh, que o Senhor guarde. Eu queria pedir todos para fecharem os olhos agora, que agora é o seu momento com o Senhor. Todo mundo com os olhos fechados.
Todo mundo com os olhos fechados, a mão no coração. Enquanto os irmãos vão cantando baixinho a canção, pode ir cantando. Homens com problemas de pornografia e de sexo ilícito. Você vez ou outra cai nessa área. Pode apagar a luz, é melhor, para o pessoal ter mais coragem de levantar a mão e pedir ajuda. Se você é um homem que foi como meu pai, meu avô, eu mesmo, roubado na sua pureza, e isso ainda é uma coisa que, vez ou outra, te seduz e te assola. Se você quer ser livre hoje, eu quero pedir você para levantar sua mão direita como um homem de honra que diz: eu quero ser livre. Eu luto, mas eu quero ser livre. Você fica com medo de ser exposto, de alguém te ver, te acusar, te condenar. Mas hoje é a hora de você ser corajoso. Tem que ter coragem para poder acessar as coisas que você acessa. Agora, seja mais corajoso para acessar a santidade e a pureza. Te abençoo, te abençoo. Você que já levantou a mão direita, bota ela bem no peito, no coração. Essa própria mão que Deus santifica. Põe no peito do coração. A mão esquerda põe nos seus olhos. E diga para o Senhor assim: eu faço uma aliança com os meus olhos. Diga assim: Senhor, me dá os olhos bons, para que eu tenha um corpo luminoso. O Senhor te dá novos olhos. O Senhor te dá uns olhos bons. Sabe uma coisa que eu orei muito? Eu vou ensinar você a orar. Você aí que está sendo curado, liberto. Você que teve a coragem de assumir que você quer ser livre. Você que levantou a mão direita para o trono de Deus e botou no peito, e a esquerda está nos olhos. Você é um homem de honra, homem livre. Eu profetizo sobre a tua vida. Tem uma oração que eu fiz muitas vezes na vida. Senhor, eu quero olhar para as mulheres igual eu olho para minhas irmãs. Eu quero ter uns olhos para a mulher como se fosse o olhar para minha irmã. Eu quero ter os olhos de Jesus. E você que está com a mão direita no peito, você vai falar: Senhor, eu quero ter o coração puro. Igual o salmista dizia, Salmo 51. O Salmo 51, eu orei uns 10 anos da minha vida, todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Então você, homem, que assumiu o compromisso hoje de ser liberto e curado da problematização sexual, eu profetizo sobre a tua vida. Você vai orar o Salmo 51 nos próximos anos. Você vai pedir para Deus todos os dias: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Fala aí baixinho, já fala aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Fala com mais força, com mais intensidade. Todos os homens aqui neste lugar, você vai pedir para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e me dá uns olhos bons. Os olhos bons não olham para a mulher como produto. Os olhos bons olham para a mulher como um ser humano, uma alma. Aquelas mulheres da pornografia que você está vendo, elas são almas, estão sendo destruídas, estão sendo lançadas no lago de fogo. Eu quero a ti. Fala: Senhor, me dá olhos bons. Os olhos bons veem a mulher como pessoa, como gente carente, necessitada de amor verdadeiro. Peço, Senhor, me dá os olhos bons. Homens de honra, se levantem. Josés de Deus, se levantem. Essa igreja é a igreja de José. Eu profetizo de homens que fogem da mulher de Potifar. Casa comigo, Fogem da mulher de Potifar. Jesus. Fala para o Senhor: me dá olhos bons, Senhor, e um coração puro. Olhos bons e coração limpo. Coração puro. Olhos bons e coração puro. Oh, se nós levantarmos homens assim, se na Comag nós tivermos 2 ou 3 homens assim, nós vamos entregar o maior avivamento da história do Grajaú. Só 2 ou 3 homens assim. Imagina se tiver 10,
Se tiver 20, 50, 100 homens assim, nós vamos entregar as nações por herança. Arabacu, varabachai. Agora as princesas, as rainhas. Se você, mulher, sofreu abuso, você, mulher, foi abusada, o sexo para você é um trauma. Você lembra disso? Você lembra de situações de rejeição? Você lembra de ser usada e até mesmo abusada? Se isso aconteceu com você, você vai levantar a mão direita para o trono de Deus. Todo mundo com os olhos fechados. Todo mundo com os olhos fechados. Em nome de Jesus, eu ordeno todos com os olhos fechados. Se você é uma mulher que teve problematização no sexo, ou foi usada, ou foi abusada, e essa situação para você é traumática, você vai levantar a mão direita para o trono da graça. Para o trono da graça. Só levanta sem medo. Sem medo. Para o trono da graça. E essa mão direita, revestida da graça, você bota no peito, no coração. Põe no coração. E a mão esquerda você vai botar nos seus ouvidos, nos seus ouvidos, nos seus ouvidos. As irmãs mais maduras da comunidade, a pastora e aquelas que a pastora chamar, veja as mulheres que estão com a mão no ouvido, abrace elas e profetize. O azeite de Esther, o óleo de Hadassah. Veja as mulheres que estão com a mão no ouvido e a outra no peito. Profetize o azeite de Esther, o óleo de Hadassah, a restituição, a cura, a renovação. O Espírito Santo está movendo para curar mulheres, a sua identidade, sua alma. Você nasceu, filha, para ser um jardim de delícias, uma videira frutífera. Ouça isso na voz da Dani. Seja curada. Eu sou na sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte eu escolhi. Receba essa canção, mulher. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth, Noemi, sou Rabi, sou Jael. O inimigo destruí,
Esther, sou Débora, sou Ruth. Se você se vê como uma princesa pela fé, se você se vê como uma rainha, uma videira frutífera para o seu lar, para o seu marido, para os seus filhos, fique de pé, mulher de Deus. Se você se vê pela fé como essa princesa, essa rainha, fique de pé e receba essa palavra cantada. Receba essa palavra cantada. Sou Ruth,